Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, o Espírito da vida, o Espírito da eternidade, o Espírito da paz, o Espírito que faz brotar de cada pessoa sobre quem ele vem, faz da pessoa uma fonte. Muito legal. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, venha guiar você, guiar, dirigir, conduzir os seus pensamentos, suas ideias, seu coração. Que o Espírito Santo venha sobre todos os que têm sede da verdade. Eu estava ontem na minha meditação, no meu jejum, lendo o primeiro capítulo de Lucas. E quando Maria, ela foi visitar sua prima, ela foi visitar Isabel, ela então, quando soube que Isabel estava grávida, porque o Senhor tinha visitado Isabel. O Senhor a tinha visitado e tinha revelado para ela que ela iria ser mãe. E ela realmente veio a ser mãe, mesmo estando numa idade avançada. E Maria foi visitá-la. Mas Maria, quando foi visitá-la, ela também tinha sido revelada, porque o Espírito do Senhor, o mesmo anjo Gabriel que foi até a Isabel, foi também a Maria. E quando revelou para ela que ela iria ser mãe, que dela iria nascer o Filho de Deus. Então, resumindo, Maria, tão alegre, tão feliz, disse assim, presta atenção, amiga e amigo, presta atenção. Maria disse, vou ler o texto sagrado, como está escrito. Disse então Maria, : a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ora, pensa comigo. Pensa, só um pouquinho. Se Maria, a Virgem Maria, que também até esse momento ela era virgem, se ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, é que ela está se posicionando no lugar de quem? De serva. Não é? Ela está falando, a minha alma engrandece ao Senhor. Quer dizer, ela se coloca como serva. E ela engrandece como serva, ela engrandece ao Senhor. Como é que ela poderia ser mãe do Senhor? Não. Se ela engrandece ao Senhor, o Senhor
é maior do que o servo, a serva. Então ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quer dizer, Deus é o Salvador dela. Como é que ela poderia ser mãe de Deus? Como? Como? Quer dizer, ela era serva. E como serva foi usada para dar à luz aquele que viria a ser o Salvador da humanidade, ou melhor, daqueles que nele creem, em Jesus. E aí ela diz assim, olha só como Maria é bacana. Ela diz, porque atentou na baixeza de sua serva. Olha só que coisa forte. Vou ler o texto novamente. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quer dizer, Deus é o Salvador dela. Deus é o Salvador de Maria. Deus usou Maria para trazer a este mundo o filho dele. Como Deus usa as pessoas para pregarem o evangelho e levar a salvação para elas. Deus nos tem usado. Ele é o meu Senhor e eu sou o servo. Eu nunca, jamais, em tempo algum, vou me considerar, ou ninguém pode me considerar como, digamos assim, Senhor. Eu sou o servo. E Maria disse, vou repetir, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou na baixeza, na pequenez, na insignificância de sua serva. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não mãe de Deus, mas bem-aventurada. De fato, ela é bem-aventurada, porque através dela veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém tinha que ser usado, uma virgem tinha que ser usada, e Maria foi a escolhida. Porque atentou na baixeza de sua serva, que quer dizer, na insignificância de sua serva, não de sua mãe, de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Que maravilha! E santo é o seu nome. E aí ela acrescenta, e a sua misericórdia, a misericórdia do Todo-Poderoso, do Santíssimo, é de geração em geração sobre os que o temem. E sobre esse assunto nós iremos falar durante esses dias, o temor do Senhor. Aqui, Maria, dirigida pelo Espírito Santo, diz, e a misericórdia de Deus, minhas palavras, né? E a misericórdia de Deus é de geração em geração, quer dizer, para os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, e sempre a misericórdia de Deus vai acompanhar os filhos dele, da pessoa que o teme. Então você quer garantir uma herança
eterna para os seus filhos, então seja temente a Deus, mulher, homem. Seja temente a Deus. Porque se você for temente a Deus, aqui está escrito, o Espírito Santo que colocou essas palavras na boca de Maria, da Virgem Maria. A sua misericórdia é de geração em geração. Quer dizer, os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, e os filhos dos meus filhos, vai acompanhar a misericórdia de Deus. É de geração em geração, sobre os que o temem. Então, quem é sábio teme a Deus. Aliás, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sábio não é aquele que faz curso superior, que tem o PhD disso, PhD daquilo, que fala N línguas, fala muitas línguas, poliglota, aquela pessoa que inventou o avião, aquela pessoa que inventou o computador, a internet, nada disso. Essas pessoas têm conhecimento, tiveram conhecimento, mas sábio, a sabedoria é apenas daqueles que temem ao Senhor. Você, por exemplo, você poderia ser a pessoa mais, digamos, analfabeta da face da terra, não conhecer nada, zero, e ser uma pessoa sábia. Você sabia disso? Meu pai era sábio, minha mãe era sábia. E a verdade, meu caro amigo, é que a sabedoria vem de Deus, vem de Deus. Meu pai era sábio, apesar de ser rigoroso, ele era sábio porque nos criou debaixo de um temor. Eu aprendi a temer a Deus com o meu pai, meu papai, porque eu o temia. E com o temor que eu tinha dele, depois eu vim conhecer o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então passei a temer a Deus. Aí sim hoje eu sei o que é temer a Deus. Quando eu temia o papai, na época que ele estava vivo, eu procurava fazer tudo certinho. Eu procurava ter um comportamento que não viesse desagradá-lo. Porque se ele soubesse que eu tinha feito alguma coisa errada, ou um pecado, digamos assim, eu ia apanhar. Então eu não queria apanhar, eu tinha medo, eu tinha temor. Eu vivia dentro de um padrão temente ao meu pai. Vim aprender o que é temor a Deus quando conheci o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o Espírito Santo me revelou. O temor, então, se fundamenta em cima de uma palavra, que é a obediência. Quem teme a Deus, obedece a palavra de Deus. Quem teme ao Senhor, vive na obediência à palavra de Deus, à justiça. Mas quem não conhece a justiça, bispo? Quem não conhece a palavra de Deus? Quem não conhece a palavra de Deus tem a consciência do que é certo e do que é errado. Mas, bispo, a minha consciência não me acusa em nada. Eu vivo uma vida voltada para a minha vontade, etc. Provavelmente a sua consciência esteja já cauterizada. Quer dizer, já está definitivamente blindada contra o que é certo
ou o que é errado. Muita gente tem essa consciência, a consciência cauterizada. Mas esse é outro assunto para outro dia. Mas o que eu queria que você soubesse é este ensinamento grandioso, poderoso, que o Espírito Santo nos dá através da sua serva, daquela que serviu como serva para trazer ao mundo o seu santo filho Jesus. Ela disse: o meu espírito, a minha alma engrandece ao Senhor, por conta da revelação que Deus lhe havia dado. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a baixeza. Atentou para a baixeza, não é num sentido mal, não. É o sentido de humildade. Ela era pequenininha, era o pó. Ela é um grãozinho de pó diante de Deus. Por isso ela disse, porque atentou na baixeza de sua serva, não de sua mãe, como o mundo diz. Ah, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Imagine Deus ter mãe. Imagine Deus ter mãe. Se Deus tem mãe, então a mãe dele é maior do que ele. Ou não é? É só pensar um pouquinho só um pouquinho. Então ela se considerou baixeza de sua serva, quer dizer, pó de serva. Eu sou uma serva, eu sou como um pó, um grão de areia. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. De fato é. Maria é uma bem-aventurada, não tenho a menor dúvida. Ela foi uma bem-aventurada, porque ela serviu como instrumento de Deus, como Deus tem nos usado para ajudar você. Quantas pessoas hoje têm o Espírito Santo, têm a salvação garantida, têm a sua vida transformada por conta do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus por todo o mundo. Mas isso é obra minha? Eu teria sabedoria, eu teria conhecimento, eu teria, como se diz, esperteza para fazer um trabalho como esse? De jeito nenhum. É que Deus também, assim como ele considerou Maria, na baixeza da sua serva, ele também me considera na baixeza do seu servo. Sou pequenininho, um pontinho de pó, nem areia. A areia é muito grande, um grão de areia é muito maior do que o pó. É um pontinho de pó. Assim somos nós. Mas ele considerou, e graças a Deus. Por que ele considerou isso? Por conta do temor que aprendi a ter para com a sua santa palavra. Assim também foi com Maria. Ela era temente ao Senhor. Por isso ela diz: a misericórdia de Deus é de geração em geração sobre os que o temem. Quer dizer, desde Abraão, antes mesmo de Abraão, Noé. Então, Maria veio a temer a Deus, quer dizer, Deus sabia que iria nascer na história do povo de Israel uma jovem temente ao Senhor, uma jovem que obedecia a palavra de Deus, uma jovem pura, santa, imaculada, uma jovem que tinha o temor do Senhor dentro de si. E por isso ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amanhã eu vou falar mais a respeito disso, sobre esse temor, porque ela experimentou esse temor. Ela é uma das bem-aventuradas, é uma das pessoas bem-aventuradas, porque o seu pai do seu pai, etc., até vai lá no princípio da humanidade. Deus escolheu Maria, porque ela temia ao Senhor. E ela realmente se colocou na posição de baixeza de serva, quer dizer, a menor das servas. Bacana isso. Mas o temor dela a fez ser escolhida por Deus. Escolhida por Deus. Você que me assiste nesse momento, como é que é a sua vida? Uma vida amaldiçoada, maldita. Tudo que você faz dá para trás, dá errado, mas você pode mudar essa história. Você pode mudar a sua história. É só você usar um pouquinho sua inteligência, o seu intelecto, sua sabedoria, as informações que você tem da palavra de Deus e mudar o rumo dessas atitudes que você tem tomado. Tema ao Senhor e você será bem-aventurada como Maria foi. Só isso, mais nada. Seja sábia. Seja sábio, meu caro amigo. Tema ao Senhor, é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria, é o temor ao Senhor. E o temor se resume na palavra obediência à palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Esta semana é a semana que nós estamos trabalhando para dar um fim à maldição daqueles que têm sido malditos. E nada mais para cancelar, neutralizar qualquer maldição é a obediência à palavra de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus, a maldição, a sombra da maldição vai desaparecer, porque vai brilhar a luz da salvação na sua vida. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.